Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar o nosso super curso sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, a LC 04 de 1990. E nesta aula nós vamos trabalhar um assunto bacana, um assunto aí que é costumado ser cobrado em provas de concurso, principalmente em concursos federais, tá certo? Vamos lá, gente. Direito de petição, né? Professor, o que vem a ser o direito de petição? Gente, é um direito que o legislador, não só o legislador, mas a própria Constituição, confere aos servidores de peticionar, de quê? De pedir, de reconsiderar, de solicitar, tá? Ou seja, o direito de peticionar, tá? Então, o direito de petição, na verdade, nesse capítulo aqui, nós vamos trabalhar de 3 assuntos muito legais, muito interessantes, 3 assuntos aí que provavelmente no exercício do seu cargo você vai utilizar. Primeiro atributo do direito de petição, tá? Você é o direito de quê? De requerer. Requerer o quê? Defesa de direito e interesse legítimo, tá? Então você tem aí defesa de direito e interesse legítimo, ok? Então esse é o primeiro requisito. Segundo, dentro do direito de petição, nós temos também o pedido de reconsideração. E depois do pedido de reconsideração, nós temos aí a possibilidade do recurso, né? Lembrando que na teoria geral dos recursos, na Constituição diz, né, duplo grau, né, de jurisdição, então, ou seja, você pode sempre, de todas as decisões, você pode recorrer, você pode ter o duplo grau de decisão, de jurisdição. Isso está lá na Constituição, bacana? Então, vamos explicar para vocês. Então, direito de petição é o direito de peticionar, o direito de representar, o direito de requerer seus direitos, ok? Isso é um direito consagrado do servidor público. Vamos lá, artiguinho 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou de interesse legítimo. Isso é o direito de peticionar, tá? Tá certo? Aí, você pode colocar aqui, né, também, tá? Escrever assim, ó, representar, ok? Tá? Nas legislações mais recentes, ele já inclui isso aí. Então, esse aí é o direito de peticionar, né? É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo sindicato da categoria do servidor. Vamos lá, explicando esse cara aqui. O que significa esse cara aqui? É fácil, né? O sindicato é o quê? Uma representação dos servidores. Então, é legítimo. Esse sindicato, em nome dos servidores, venha requerer o direito de petição em nome do cara junto à administração pública, mas o legislador foi sábio. Esse sindicato só vai representar aqueles que são legitimados, ou seja, aqueles que são sindicalizados. Bacana? Então, isso aqui vem a ser, tá, o direito exercido pelos sindicatos em nome de terceiros. Ok. Vamos lá. Agora nós vamos começar a operacionalizar. Então, você já sabe que você pode defender seus direitos junto à administração, você pode defender seus interesses legítimos, você pode representar através do quê? Do exercício do direito de petição. Só que esse direito de petição, cara, ele é previamente organizado. Você tem que saber exercê-lo, tá? Primeira coisa, gente, você vai peticionar a quem? A autoridade competente para avaliar o seu pedido. Pronto, tá? Você está defendendo um direito seu, você vai ter que defender esse direito, você vai ter que peticionar, colocar no papel, solicitar esse seu direito a quem? A quem? Aquela pessoa competente para julgar, para analisar o seu pedido. Está aí. Agora, lembre-se que a administração pública ela é burocrática, ela é werberiana, ela tem um princípio da hierarquia, né? Só que para você solicitar o seu direito, até para que seu chefe, né, tenha conhecimento de toda a equipe, inclusive você tem que solicitar primeiro o pedido, entendeu? Para o seu chefe, e o seu chefe encaminha para a autoridade competente. É isso que está consagrado aqui no artigo 132. E esse trâmite é um dos assuntos mais cobrados sobre o direito de petição. Artigo 132. O requerimento será dirigido à autoridade competente
Olha, então, ele será dirigido a quem? A autoridade competente para decidi-lo. Ok. Somente pessoas com a competência necessária podem decidir determinado assunto. E encaminhado, ou seja, como que vai chegar esse documento lá para a autoridade competente? Você tem que encaminhar para quem? Encaminhado através daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Então, está aí para vocês. Olha que coisa interessante. Então, você é um cara que é subordinado, você é subordinado, você quer requerer um pedido seu, você tem que se encaminhar primeiro para o seu superior hierárquico imediato, e esse cara vai encaminhar para a pessoa que é endereçada, a pessoa competente para decidir o seu pedido. Assim que funciona a administração pública, na cultura do chefe, né? Chefe é chefe, cara, presta atenção. Não entre em rota de coalizão com esse seu chefe, né? Eu sempre falo isso, cara. Não entre em rota de colisão com o cara, né? TRE, Piauí, CESP 2016, cargo de analista. Aí, assunto direito de petição, né? Caso tenha sido excluída vantagem no contra-cheque, o requerimento para a defesa do direito deverá ser dirigido à autoridade a que estiver subordinado o servidor. Olha aí, né? E aí, professor? Então é o seguinte, qual que é a situação aqui? Então o cara tinha uma verba lá no seu contra-cheque, retiraram. Gente, quem retira essa verba? Quem retira essa verba é o gestor do contra-cheque. Normalmente o gestor do contra-cheque é recursos humanos ou setor de gestão de pessoas, ok. Então você tirou e você acha que você tem direito a essa verba no contra-cheque. Então você vai exercer o seu direito de petição. Esse direito de petição você sabe como é que é previsto, não é isso? Tanto na LC 04, tanto na 8.112, nesses dois casos, cara, as duas legislações são muito semelhantes, né? 99% semelhantes. Ou seja, o legislador estadual seguiu a orientação do legislador federal. E como é que funcionam nas duas legislações? É muito simples. Você, no seu contra-cheque, você vai ter que pedir para a autoridade competente que cuide do contra-cheque. Tá? Lá. Tá? Você tem que pedir. Mas deve ser encaminhado por quem? Por seu superior hierárquico imediato. Então aqui está dizendo, não, aqui está dizendo que você tem que ser dirigido, né? Tá? Tem que ser dirigido à autoridade a que estiver subordinado. Não. O cara tem que ser dirigido à autoridade competente e encaminhado pelo cara que é subordinado. Ou seja, está errada a questão. Fazendo aqui uma ajuda à memória, já expliquei esse assunto para vocês, só para vocês fixarem o conteúdo, vem comigo aqui. Dirigido à autoridade competente. Tá? Encaminhado, superior hierárquico imediato. Ou seja, imediato aquilo que você está subordinado, né? Aí uma questão aí que com certeza, né, milhares de pessoas erraram. E cara aqui do LAC não erra esse tipo de questão. Artigo 133. Nós estamos estudando o quê? Direito de petição. Então, direito de petição são três coisas. Primeiro, o direito de requerer, defesa de interesse, de representar. Segundo, pedido de reconsideração. E o terceiro, recurso. Pedido de reconsideração. Você fez um pedido àquela autoridade real. Então é o seguinte, você está exercendo o direito de petição. Tá? Lê, o exercício passado aí, o tal do contra-cheque. Você chegou, você acha que tem direito àquela verba no seu contra-cheque, você encaminhou pelo seu superior hierárquico, chegou lá no sujeito. O sujeito análise do RH, não, você está errado, cara. Mantenha o indeferimento anterior. O que acontece? Você vai ser notificado dessa informação. E aí? E aí é o seguinte. Aí você fala, não, você se equivocou, você faz um pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é para aquele cara que tomou a decisão. Você tem que trazer elemento novo. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houvesse pedido o ato ou proferido a primeira decisão. Está lá. Está lá. O cara do contra-cheque, então você faz um pedido de reconsideração, claro que você vai expor por que você está pedindo, está lá. Isso é o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é apenas uma vez que você pode exercer, não podendo ser renovado. Aí, anotem aí, apenas uma vez. Não pode ser renovado, é uma vez. Pronto.
Esse é o pedido de reconsideração. Aí é o seguinte, o cara manteve a posição, ele negou o seu pedido de reconsideração. Aí você vai entrar no recurso. O recurso já não é para o cara que tomou a decisão, é para o superior desse sujeito, porque graças a Deus aqui no Estado, na administração pública municipal, estadual, federal, no princípio da burocracia, você sempre vai ter um chefe do chefe do chefe do chefe. E você vai pedindo do chefe do chefe do chefe o recurso da decisão. Então, esse aqui é o artigo 133 do pedido de reconsideração, né? Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos de 30 dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação da Procuradoria-Geral do Estado, consoante que estabelece o artigo 14, inciso 2 da Lei Complementar 111, de 1º de junho de 2002. Então, está aí para vocês a lei da PGE, né? Ou seja, uma alteração recente, né? O que está falando aqui? Então, lembra lá do contra-cheque do RH? Então, o cara recebeu o pedido de reconsideração. Ele vai ter 5 dias para despachar. Esse despacho está incluso o quê? Ó? Se for atribuição da PGE, você manda lá para a PGE. Tá? A PGE para a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, que é o advogado do Estado, verificar a legalidade desse ato. E depois volta para o cara. Ele tem 30 dias para dar cabo ao pedido de reconsideração. Bacana? Então, isso aqui é o artigo 133. Então, o servidor público tem direito ao pedido de reconsideração. Manteve a negativa do seu contra-cheque. Aí você vai entrar com pedido de recurso. Tá aí. Cabe recurso. Primeiro, do indeferimento do pedido de reconsideração. Está aí. Tá? Então, professor, onde mais cabe recurso? Está aqui, 134, inciso 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Vamos lá. O cara do RH tirou a sua verba. Você fez um pedido de reconsideração. Tá? No pedido de reconsideração, o cara manteve a decisão. Você entrou com recurso, está usando o 134, inciso 1º. Ele negou. Aí o chefe do cara lá do contra-cheque negou. Certo? Aí você faz o quê? Do chefe do cara do contra-cheque, o secretário de Estado, por exemplo. Está aqui. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos, né? Então está aí. Isso aí, pronto. É isso aí que cabe recurso. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente de baixo para cima as demais autoridades. Então você vai, ó, o recurso vai subindo até chegar no último cara lá, que é, no caso do Poder Executivo, o governador do Estado. Tá? O governador do Estado lá, ele é o último cara para decidir em via administrativa esse seu pleito. Né? Parágrafo 2º. O recurso será dirigido à autoridade... O recurso será encaminhado por intermédio de autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Então, tem que seguir a linha da hierarquia. A gente já viu isso nessa aula. Ó. Tá? Então, vai ser encaminhado. Então, tem dirigido o cara que compete a decisão. Encaminhado pela hierarquia, pela linha hierárquica normal do servidor. Primeiro, seu chefe imediato, ele vai subindo. É assim que funciona a hierarquia, ok? Então, 134, nós falamos do recurso. Né? O artigo 135 vai falar do prazo para o exercício do recurso. Também prazos universais, prazos esses utilizados nas leis orgânicas dos municípios, nos estatutos dos servidores estaduais e também da União. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão decorrida. Então, é o seguinte, tanto o pedido de reconsideração quanto do recurso são 30 dias, contados de quê? Da data da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão decorrida. Então, esse é o prazo, 30 dias. Ah, professor, o prazo é muito fácil, isso não é cobrado em prova, não? TRE, Piauí, CESP 2016, cargo de analista.
O prazo para interposição de pedido de reconsideração de ato que aplicar a penalidade de demissão não poderá ser revelado pela administração. Gente, primeira coisa, todos os prazos são previamente previstos, tanto na LC 04 quanto na onde? Na lei complementar, na lei 8.112. Qual que é o prazo do pedido de reconsideração, gente? O prazo do pedido de reconsideração são 30 dias a partir da ciência. Ou seja, isso aí até pelo devido exercício do direito não pode ser oculto. Então, não poderá ser revelado. Claro que pode ser revelado. Pode e deve ser revelado para até o exercício do seu direito, no caso, o direito de peticionar. O direito de peticionar aqui, o pedido de reconsideração. Lógico, a alternativa está absolutamente errada. Questão tranquila, né? Fácil, né? Artigo 136. Tá? O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Ou seja, o artigo 136, você pode anotar aí que trata dos efeitos dos recursos, ok? Efeitos dos recursos, né? O recurso. Aqui está falando recurso ou está falando pedido de reconsideração? Aqui está falando recurso. Então, primeiro aprendizado deste artiguinho. Não cabe efeito suspensivo em hipótese nenhuma para pedido de reconsideração. Não cabe. 2. Cabe efeito suspensivo para recurso. Professor, eu não sei o que é o tal de efeito suspensivo. Efeito suspensivo é aquele efeito que suspende os efeitos da decisão. Tá? Suspende os efeitos da decisão. Professor, vamos do contra-cheque. Tudo bem, estou só simplificando esse caso. O que seria efeito suspensivo? Você voltar a receber a verba. Então, isso aí, efeito suspensivo. Por que voltar a receber? Porque a decisão foi de cortar a verba. O efeito suspensivo vai o quê? Suspender o efeito da decisão. Se o efeito da decisão era cortar a verba, suspendendo isso, lógico, você passa a receber a verba. Então é o seguinte, pedido de reconsideração não cabe efeito suspensivo. Segundo, o efeito suspensivo cabe somente a recursos. Só que ele não é automático. Não é automático. O efeito suspensivo depende do quê? Do juízo da autoridade competente. Então, aquela pessoa que é competente para analisar o recurso, ele vai avaliar se concede ou não o efeito suspensivo da decisão. Tá? Então, está aí para vocês, né? Então, ele avalia se pode ou não pode se ter o efeito suspensivo. Isso não cai, isso dispensa em concurso público, ok? Parágrafo único. Tá? Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão, efeito extunc, tá? Esse aqui é de minha cortesia, a data do ato impugnado. Vem comigo aqui. Tá? Professor, eu não venho do mundo do direito, juridiquês. Em caso de provimento, o que é o caso de provimento? Você venceu, foi provido o seu pedido, foi concedido. Então, você entrou com pedido de reconsideração ou de recurso. Tá? Nesse pedido de reconsideração, foi aceito pela autoridade competente. Tá? Isso que é que está falando. E aí, professor? Se foi aceito o meu pedido de reconsideração, ele passa a valer a partir da data que ele foi concedido ou ele voltará lá no dia da decisão? Gente, é muito claro isso no direito aqui. Nós temos dois efeitos, né, sobre a decisão. O efeito extunc e o efeito ex nunc. Né? O que é o efeito extunc? Ó, cara, aqui está o seu cabeção. Né? Nunc, nunca, nunca, né? Só que atrás da cabecinha esse carinha aqui. Tunc, T de testa, né? Efeito extunc, testa. Tum, cabeça para trás. Se a cabeça é para trás, a decisão retroage lá atrás. Então, aquele pedido de suspensão da verba do contra-cheque, tá certo? Todo aquele período que você ficou sem receber, você vai receber. Porque ela vai retroagir lá atrás. É como aquela decisão não existisse mais no mundo jurídico. Então, esse é o efeito retroativo, o
tunc. E o ex nunc, pedala rabinho, peteleco na cabeça, né? Vai para frente, ou seja, ela não retroage, é só de hoje em diante, de hoje para frente. Tá? Assim, então, esses são os efeitos das decisões, da data do ato, tá ok? Bacana? Rapaz, isso aqui cai, cara. Cai muito, hein? Ok? TRE POI, CESP 2016, cargo de analista. Recurso interposto contra a decisão que aplicar penalidade de suspensão ao servidor deverá ser recebido com efeito suspensivo. Recurso interposto, então entrei com recurso, tá? Para anular a penalidade de suspensão. Primeiro, eu posso entrar com recurso? Claro que você pode entrar com recurso. Primeiro você entra com pedido de reconsideração, depois você entra com recurso. Ou se quiser direto com recurso, pode ser, não tem problema, tá? Como é que trata a Lei 8.112 e a Lei 04 sobre isso? Ele diz o seguinte: o efeito suspensivo ele fica a cargo a juízo da autoridade competente avaliar se suspende ou não o efeito da decisão. Então, o erro está aqui, deverá ser recebido, não deverá ser recebido. Você faz o pedido também com efeito suspensivo, tá? Você faz o pedido, mas a decisão cabe à autoridade competente. Então, o erro está na palavra deverá. Tem que colocar, né, a juízo da autoridade competente. Então, está errada a questão neste detalhe. Questão essa que, se você aí não estudou com a gente, vai ter dificuldade de acertar, com certeza, bacana? Nós já estudamos isso aí, está 10, né? TRT 11 FCC 2017, cargo de analista, vem comigo aqui, né? Apolo, analista do tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo, observando os comandos da Lei 8.112, seu requerimento foi indeferido em razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração. Opa, bem elaborado, né? Então, Apolo, exercendo seu direito de petição em defesa do seu interesse legítimo, fez um pedido e esse pedido ele foi indeferido, né? Foi indeferido. O que ele fez? Qual é o instrumento que ele usa? Pedido de reconsideração. E depois, se for negado, o recurso, ok? Sendo provido o pedido de reconsideração. Ou seja, sendo provido. O que é o sendo provido? Foi aceito. Foi aceito o pedido dele. Ok. E como é que a Lei 04 e a 8.112 trata esse assunto? É muito simples, cara, né? Como é que é o efeito desse provimento, né? O efeito é o ex-tunc. Ah? O ex-tunc. É o ex-tunc. Cabeção do cara. Vai no cabeção. Ex-nunc. Tum. Daqui para frente, não retroage. Ex-tunc, testa. Tum, cabeção do cara vai para trás. Ou seja, vai retroagir da data da decisão do cara lá, né, lá atrás. Ó. Então, o efeito é ex-tunc. Se é ex-tunc, ele retroage. Vem comigo. Ó. Não retroage, está fora. B, não retroage, está fora. Ó. Não retroage, não retroage. Retroagirão, retroagirão, retroagirão. Ou seja, se você já sabe que é o tal do ex-tunc, você já elimine duas alternativas. Ok. Se vai retroagir o quê? Lá na data da decisão proferida, lá do ato. Lá do ato, o primeiro ato vai ser impugnado. Ok, vamos lá. Retroagirão a data da decisão que foi objeto do pedido. Ó, data que foi objeto do pedido. Não. Né? Não vai retroagir, por exemplo, na data... Eu entrei hoje com pedido de reconsideração, demorou 6 meses para ser julgado. O que está dizendo C? Ele vai voltar na data do pedido de reconsideração. Não, não é a data do pedido de reconsideração, é antes disso, lá atrás. Né? Retroagirão a data em que exercido o direito de petição. Qual que é essa data aqui? Essa primeira aqui, ó, o direito do seu interesse legítimo. Então, primeiro ele protocolou a defesa do seu direito, foi negado do seu direito, tá? Então, o que acontece o caput da questão aqui? Vamos entender esse cara aqui, que isso aqui é bom para fixar conteúdo, né? Olha só. Tiraram o direito dele, o contra-cheque,
tirou contra-cheque. Aí ele faz o quê? Aí ele faz um pedido para o cara para voltar, certo? Faz para voltar. O cara não volta, não volta. Esse não volta é o item D, tá? Ele está exercendo seu direito. Aí ele faz uma reconsideração. Não volta. Depois ele entra com um recurso, né? Então não é letra E, né? Retroagerão a data do ato impugnado, lá quando tirou o tal do contra-cheque do sujeito. Ou seja, essa alternativa aqui é a letra E, tá? Uma questão aí muito bacana, muito legal. Tá? Essa aqui é uma das aulas que eu mais gosto de explicar, cara. Muito bacana essa aqui, né? Essa lei aqui, né? Esse tal do direito de petição. Então, letra E é este exercício aí. E esse exercício aqui não é exercício normal, não, cara. É exercício top de linha, pode ter certeza, hein? Se você entendeu esse cara aqui, rapaz, você está preparado para qualquer concurso aí. Qualquer concurso, pode ter certeza. Artigo 137. O direito de requerer prescreve. O que é prescrição? A prescrição é um instituto do direito, que diz o seguinte: o direito não acolhe aquele que dorme. Ou seja, para você exercer o seu direito, o direito de requerer, por exemplo, o direito de requerer alguma coisa, se você não exercer por determinado prazo, você ainda continua tendo o direito, só que você não vai poder mais, você não vai poder mais solicitar, exercer esse seu direito, né? Porque não pode. Isso aqui trata o que da segurança jurídica. Então, vamos lá. Artigo 137 traz o que da prescrição do direito de requerer, né? Primeiro, vamos lá. São dois prazos: 5 anos ou 120 dias. Tem que decorar. 5 anos ou 120 dias. Em 5 anos, né? Claro, 5 anos. Você pode até anotar aqui nos casos mais graves, né? Qual que é a maior punição do cara? O cara é o quê? Ó? Demissão, ou cassação de aposentadoria, ou disponibilidade. Tá? Então tá aí. 5 anos, caso quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ok? Então aqui vai ser. E aqueles que envolvem o quê? Dinheiro. Ou que afeta interesse patrimonial a créditos resultantes das relações de trabalho, Tá? O Estado deixou de pagar uma verba para o cara, então ele tem 5 anos para requerer essa verba. Então está aqui para vocês. E o prazo geral de prescrição, 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado à lei. Então esse item 2 aqui é o prazo geral, né? Então, para situações mais graves, 5 anos, né? Que é demissão, cassação e disponibilidade ou afetação patrimonial. E 120 dias nos gerais, ok? Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da deficiência pelo interessado quando o ato não for publicado, né? Ou seja, esse item aqui já foi abordado lá atrás nos pedidos de reconsideração, né? Ou seja, é o mesmo prazo da data da publicação do diário oficial ou o prazo no qual o cara tomou ciência passa a contar esse bendito prazo. Bacana? 5 anos e 120. 5 anos para os casos mais graves, 120 dias para os demais casos, salvo aqueles previstos em leis expressas. TCE, Rio Grande do Norte, CESP, 2015, cargo de auditor, né? Olha aí. Cargo de auditor. C, de processo administrativo disciplinar, resultar decisão de demissão. Caberá pedido de reconsideração e recurso administrativo. Claro, o cara foi demitido, ele pode solicitar pedido de reconsideração? Pode. Recurso também. Tá? Ó, demissão. Tá? Nós sabemos que demissão tem um prazo diferente de prescrição. O direito de recorrer administrativamente, nesse caso, prescreverá em até 120 dias. Até 120 dias de ajuizar a ação judicial, questionando a legalidade do ato em 5 anos. Né? E aí, gente, são duas coisas aqui. Ó. Tá? Tá? Vamos lá. Gente, administrativamente, a lei trata de prescrição? Trata de prescrição. O prazo de prescrição é o seguinte, tem 2 prazos. Para situações mais graves, 5 anos. Regra geral, 120, que é
Situações mais graves, diz o quê? O vínculo do servidor. Então, primeiro é demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e afetação patrimonial. O prazo para esses 4 casos não é de 120 dias, mas é o quê? 5 anos, né? 5 anos, tá aí. Então já está errada a questão. O ajuizar a ação judicial questionando a legalidade é que é o prazo para o cara recorrer ao judiciário, né? O prazo para recorrer no judiciário está previsto em outras legislações. Então, só pelo esse prazo que 120 dias está errado, não são 125, são 5 anos. Os 120 dias, tá? Os 120 dias é para a regra geral, então aqui está errado, seriam 5 anos. Então a questão está errada, tá certo? Bacana? Então tá aí para vocês. E o prazo requerido aqui, isso aqui está na legislação do processo penal, ok? Vamos lá. Sobre esse prazo aqui, de 5 anos, eu estou numa dúvida. Eu não lembro se são 2 anos ou 5 anos para você recorrer ao juizado. Por isso que eu não estou querendo firmar aí a posição do prazo, porque falhou a memória. Não tem aquele lance assim que, puxa, esqueci, aconteceu, né? 138. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Nós vimos no artigo 137 que nós temos 2 prazos de prescrição. Um para situações mais graves, que são 5 anos, e outro de 120 dias. Situações mais graves, 4 situações: o demitido, a cassação de aposentadoria, disponibilidade, e o quarto, que é o quê? Afetação patrimonial. Tá? E o regra geral, 120 dias. Só que, se você mandou lá um pedido de reconsideração, o que acontece com o seu prazo de prescrição? Interrompem a prescrição até o julgamento do pedido de reconsideração. Você está exercendo. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante do dia em que cessar a interrupção. Então, depois que foi interrompido, essa interrupção cessou, volta, tá certo? De onde parou. De onde parou é o que está escrito aqui no parágrafo único do artigo 138. Regra essa também que cabe na 8.112. Aliás, essa aula todinha aqui cabe na Lei 8.112. TRE Piauí CESP 2016, cargo de analista. Vem comigo. Assim como ocorre com o recurso tempestivo, o pedido de reconsideração interrompe a prescrição. Ocorre com recurso tempestivo. O que é o recurso tempestivo? Aquele praticado dentro do prazo previsto. Tá? Por exemplo, para o caso geral, 120 dias. Você exerceu o recurso no prazo de 120 dias. O que acontece com o efeito da prescrição? Pedido de reconsideração ou recurso, tá? Tanto o pedido de reconsideração ou o recurso são 2 fenômenos que o quê? Que vão interromper a prescrição, tá? Mas tem que ser esse pedido ou o recurso tem que ser feito num recurso tempestivo, dentro do prazo previsto. Caso geral, 120 dias. 5 anos, casos graves. Casos graves nós temos o caso de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou afetação patrimonial das relações trabalhistas do servidor. São 5 anos. Então, isso aqui é a tempestividade para utilizar o recurso. Logo, essa alternativa aí, ela está absolutamente correta. E aluno do LAC Concursos acerta essa aqui com os pés nas costas, né? Bacana, cara, é 10, cara. Essas aulas aqui não são aulas superficiais, cara. São aulas aí que eu tenho certeza que você entende, eu tenho certeza disso, ok? Terminamos esse exercício. Vamos para mais um. TRE 23, FCC, CESP, cargo de analista, né? Olha como que esse assunto é cobrado em prova de direito de petição. Vem comigo. Gabriel, servidor público federal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo. Bacana, né? Cópia do artiguinho. Em razão do indeferimento do seu requerimento, formulou um pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração. A autoridade competente. Bacana. Nos termos
da Lei 8.112, de 90, o pedido de reconsideração. Mesmo sendo da Lei 8.112, é o mesmo procedimento praticado na LC 04 de 90. Primeira coisa, o que acontece com o pedido de reconsideração? Interrompe a prescrição. Nós já chegamos aí, o artigo. Tá aí. Só o pedido de reconsideração que interrompe a prescrição? Não. É o pedido de reconsideração e o recurso. Isso que está escrito aqui, ó, tá, no artiguinho 139, salvo engano, da Lei Complementar 04, que também está expressamente previsto aí, aliás, 138, né, cara, não é 139, desculpa aí, 138, né, também que está previsto no artigo 8.112. Claro que não é no 138 da 8.112, tá? Então já chegamos na alternativa correta. Pô, fácil, né? Rapaz, você olha assim, texto, puxa, já fica com medo da questão. Não pode ficar com medo, cara. Vamos analisar. Pode ser renovado uma única vez? Não. O pedido de reconsideração não pode. Então, aqui faltou a palavra não pode ser renovado e tirar isso aqui. Estou consertando as questões para você. C. Deve ser interposto no prazo de 15 dias? Não, não é no prazo de 15 dias, né? Tá certo? No prazo de 30 dias. Ou 120 dias, que é a regra geral. Deve ser decidido dentro do prazo máximo de 90 dias. Não, o prazo máximo também não é de 90 dias, né? É 5 dias para despacho, mais 30 dias para decisão. Caso indeferido, não admite recurso. Está errado. Caso admitir indeferido, você tem o Instituto do Recurso, que é um princípio até constitucional duplo grau de jurisdição, né? Negou o reconsideração, você vai para o recurso, tá certo? Você tem direito ao recurso. Vai direito ao recurso. 139. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Ou seja, uma vez dita a prescrição, é uma proteção da administração pública. A administração pública não pode ser considerada relevar a administração. Então, eu não tenho direito. Prescreveu, mas a autoridade vai lá e faz o seguinte. Cara, amiguinho meu, cara, eu vou considerar o pedido dele. Não pode. Uma vez que prescreveu, acabou. Tá? A administração pública não pode mais conceder, analisar o pedido. Você tem que ter a decisão do quê? Da prescrição. Isso aqui dá segurança jurídica. Então é o seguinte, cara. O direito não acolhe aquele que dorme. Exerça os seus direitos dentro do prazo previsto na legislação. 140. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista ao processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Então, dentro do processo, ele pode, dentro do processo que diz afeto ao servidor, ele ou o seu procurador, no caso o seu advogado, pode ter vista ao processo, ver o processo que está lá. Inclusive, pode até solicitar cópias. 141. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, né? Olha aí, ó. Tá certo? Então aí, ó, a revogação dos atos, né? Então coloca aí revogação dos atos pela própria administração, ó. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, né? Lá do direito administrativo, né? São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, né? São fatais e improrrogáveis, né? Ou seja, esses são os prazos aí definidos na legislação. 10, né? Pô, acabou a aula, né? Uma grande aula dessa aqui, uma aula espetacular de direito de petição, né? A força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável, né? Isso mesmo, né, cara? Você não é forte só porque você é todo musculoso, né, cara? Você é forte por causa disso aqui, cara, ó, da sua vontade indomável. Isso que faz forte. Isso é Mahatma Gandhi, né? Esse cara é fantástico. Tá? Pense nisso. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.